Olá pessoal, estamos de volta aqui à nossa aula de Direito Constitucional, professor Walter da Cruz, aqui do Eu Quero Passar. Pessoal, aula passada eu comecei a falar para vocês do assunto dessa nossa aula agora, né, que é o artigo 5º. Quero repetir para vocês, vamos estudar muito o artigo 5º, é um artigo extenso, tem muitos incisos, e é o artigo talvez o mais importante da Constituição brasileira, né? Não só o mais importante da Constituição, porque nele estão presentes os direitos e garantias fundamentais, mas é importante especialmente para nós aqui que vamos tentar concurso público, tá certo, pessoal? Os seus incisos são muito cobrados, porque lá existe uma série, um rol extenso de direitos garantidos aos cidadãos brasileiros que vocês precisam conhecer, tá bem? Então vamos estudar aí os direitos e garantias fundamentais da Constituição brasileira com calma, com tranquilidade, vamos aprender tudo. Tá bem? Tranquilo? Vamos para o nosso quadro? Vamos lá, vamos lá. Bom, aqui, direitos e garantias fundamentais, artigo 5º, pessoal. Vamos lá. Primeiro vamos conceituar aqui direitos fundamentais. Então anotem aí no caderno. São prerrogativas legais que visam concretizar a convivência digna, livre e igual de todas as pessoas. Representam por si só certos bens e vantagens presentes na norma constitucional. Então notem aí nesse nosso conceito. Olha só, esse é um conceito nosso aqui, tá? Do Eu Quero Passar. E sendo nosso é seu também. Anote aí, dê uma olhada nesse conceito, porque, gente, o artigo 5º, ele visa isso mesmo, concretizar a convivência entre os cidadãos, né? Uma convivência digna, livre e igual de todas as pessoas. Tudo bem? Tranquilo? Então vamos lá, eu até quero corrigir o texto, mais do que apenas entre os cidadãos, mas todas as pessoas, tá certo? Quase todos os momentos aí da nossa vida, a gente vai encontrar alguma situação que já está prevista aí no artigo 5º, tá? Então já representa por si só certos bens. Bens aqui, quando a gente fala bens, são bens jurídicos, porque os direitos são bens jurídicos, né? Essas vantagens aí presentes nas leis, nas normas, nos dispositivos constitucionais. Eu trouxe aqui como exemplo de direitos, porque na verdade, o que eu estou querendo fazer aqui no início dessa nossa discussão? Eu estou querendo diferenciar direitos de garantias. Isso você vai precisar saber para fazer a prova, certo? Então vamos diferenciar aí direitos de garantias, tudo bem? Então vamos lá, já falamos o que são direitos, né? São bens e vantagens presentes na norma constitucional, né? São prerrogativas. E os exemplos de direitos que eu trouxe para você são os exemplos presentes aí no inciso 3º. Pega a sua Constituição aí, pega a sua Constituição, leia o inciso 3º do artigo 5º, que trata lá, né, da vedação que proíbe, né, o tratamento desumano, a tortura, né, o tratamento degradante. Então, o inciso 3º já está aí te dando esse bem jurídico, te dando essa vantagem, essa prerrogativa de que você não pode ser torturado, você não pode ser tratado de forma desumana, né? De forma degradante. É um bem jurídico, é um direito presente no inciso 3º. O outro inciso aí que eu coloquei como exemplo de direito é o inciso, o inciso 4, né? O inciso 4. Né, inciso 3 e inciso 4. Até a gente faz uma confusão aqui na hora, né, gente? Inciso 3 e inciso 4. O que que o inciso 4 trata? Né? Ele garante a você, ele te dá o direito à livre manifestação do seu pensamento. Né? Você pode manifestar livremente suas ideias, o que você pensa. A Constituição te garante esse direito. É importante também fazer a ressalva que está lá no inciso 4, que ele veda o anonimato.
você pode sim manifestar livremente seu pensamento, mas você não pode ficar no anonimato. Tá certo, pessoal? Tranquilão? Então vamos lá. São direitos, eu coloquei aqui como exemplos de direito, né? O direito à sua incolumidade física, né? Você não pode sofrer nenhum tipo de violência, tortura, tratamento desumano, e você também tem o direito de manifestar livremente o seu pensamento. Mas, além dos direitos, temos também as garantias. E aí vamos diferenciar direitos de garantias? Olha o conceito aí, anote. Destinam-se a assegurar a fruição desses bens. Olha só. As garantias destinam-se a assegurar a fruição dos direitos, dos bens jurídicos. São disposições assecuratórias, pois se colocam em defesa dos direitos, limitando o poder do Estado ou de outra pessoa. Esse final aqui do conceito eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. As garantias limitam o poder do Estado ou de outra pessoa, né? Ou seja, não adiantava nada a Constituição criar os direitos, mas não criar mecanismos que assegurassem, né, a fruição desses direitos, né? Que você pudesse usufruir desses direitos. Então estão presentes na Constituição os direitos e as garantias constitucionais, garantias da fruição dos direitos. Para você entender melhor, a gente pode dizer o seguinte, que enquanto os direitos são normas principais, as garantias são normas acessórias. Elas existem para garantir os direitos. Tá? E aí nós temos aqui dois exemplos também que eu coloquei para vocês. O exemplo é importante. Pode acontecer na prova que você precise aí, diferenciar garantia de direito. E aí eu já coloquei lá o exemplo de direitos para você. E agora nós vamos ver aí os exemplos de garantias. E nós temos aí no inciso 6 da Constituição, né, uma garantia. O inciso 6 diz o seguinte, que é inviolável a liberdade de consciência e crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e liturgia. Então, no inciso 6, você tem ao mesmo tempo um direito, certo? Que é a liberdade de culto, né? De você cultuar, né? Que você defender aquilo que você acredita no aspecto religioso, e tem também a garantia, né? De que os locais de culto, né, são protegidos pelo Estado. Tudo bem? Temos aí um outro exemplo de garantia, que é o inciso 37 do artigo 5º. Pega a Constituição aí, acompanha comigo, lê o texto. Se você precisar, pausa aí a aula, vai lá, dá uma lida, deixa o texto constitucional entrar aí na sua cabeça, tá bem? E vamos ler o inciso 37, que trata de quê? O inciso 37 veda, não permite que exista no Brasil o tribunal, né, ou juízo de exceção. Não pode existir tribunal de exceção ou juízo de exceção. E o que seria isso, pessoal? Tribunal de exceção, juízo de exceção. O tribunal de exceção ou juízo de exceção é aquele que não é o que pertence ao Estado, ou seja, aquele que está no controle do Estado. Nós temos um poder judiciário, que segue uma enorme gama de procedimentos legais, né? O devido processo legal, quer dizer, esse tribunal sim, ele tem o poder de julgar, né? De condenar, de absolver, mas não podem existir aí tribunais de exceção. Infelizmente, embora exista o mandamento constitucional, nós sabemos que existem os chamados tribunais de exceção, infelizmente, no nosso país, né? Que são aqueles
tribunais extraoficiais. Nós já vimos aí nos noticiários casos aí de que nos presídios, presos acabam julgando sumariamente outros presos e condenando até a pena de morte, outra coisa que é vedada no nosso ordenamento jurídico. Esse é o tribunal de exceção, né? Mas também vemos aí em alguns bairros do país, onde a mão, o braço do Estado muitas vezes não alcança de forma suficiente, né? As pessoas fazendo julgamentos sumários. Agora, mais recentemente, nós tivemos aí um caso de muita repercussão de um rapaz, um menor, né? E supostamente no cometimento aí, né, de crimes, foi rendido por pessoas, amarrado, torturado, ou seja, houve um julgamento ali sumário. E isso, o nosso ordenamento não permite no seu inciso 37. Então é uma garantia constitucional de que você não pode ser julgado por um tribunal ou juízo de exceção. É uma garantia constitucional, tá certo? Mesmo o Estado, ele pode, inclusive, perseguir, né, e deve perseguir aquelas pessoas que cometem crimes. Mas essas pessoas devem ser julgadas, né, devem ser julgadas de acordo com o devido processo legal. Certo? Até mesmo a não observância de certos procedimentos do processo, do devido processo legal, podem invalidar todo um julgamento. Tudo bem, pessoal? O inciso 37 é uma garantia constitucional. Tudo bem? Vamos voltar para o quadro para dar consequência à nossa aula? Vamos lá. Então, sempre lembrando, pessoal, direitos são os bens, as vantagens presentes na norma constitucional, os bens jurídicos, as prerrogativas legais, enquanto as garantias são acessórias. Por quê? Porque elas visam assegurar a fruição, assegurar às pessoas, né, que elas possam usufruir desses direitos fundamentais aí previstos na Constituição. Tudo bem? Seguindo aqui, nós temos as espécies de direitos fundamentais. Temos várias aí. E eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nesse final da nossa aula aqui, tá? Porque isso vai ajudar você a estudar. A Constituição brasileira, ela tem várias espécies de direitos fundamentais. Várias espécies de direitos fundamentais. E aí você precisa saber onde eles estão. Então vamos lá? Os direitos individuais, vamos tratar aqui bastante deles, estão no artigo 5º. Os direitos coletivos estão no artigo 5º. Nós vamos falar o que são direitos coletivos, vamos falar aí da geração, da primeira, da segunda, da terceira, da quarta geração de direitos fundamentais, né? Então, os direitos coletivos estão no artigo 5º também. Os direitos sociais, prestem atenção, os direitos sociais estão do artigo 6º a 11 e do artigo 193 e seguintes, 194, 195, tá certo? Então dá uma olhada na sua Constituição aí, onde é que estão os direitos sociais. Vamos diferenciar individuais, coletivos e sociais. Os direitos à nacionalidade, pessoal, estão no artigo 12. Tudo que diz respeito à nacionalidade, a discussão constitucional da nacionalidade, né, está aí no artigo 12. E os direitos políticos do artigo 14 a 17. Direitos políticos, artigos 14, 15, 16 e 17. Então, pessoal, eu preparei isso aqui com muito cuidado para vocês, para facilitar o seu estudo aí da Constituição, tá certo? Dá uma olhada nisso aí. Se quiser, já anote no papel. Eu quero saber de direitos individuais, artigo 5º, direitos coletivos, artigo 5º, direitos à nacionalidade, artigo 12, tá certo? Dá uma organizada, a coisa vai clareando, vai ficando mais tranquila para a gente, ok? Um grande abraço para vocês, continuem firmes estudando
Cansou? Levanta a cabeça, imagina que você vai passar, tá bom? Aqui com a gente do Eu Quero Passar. Um grande abraço a todos, até o nosso... Olá pessoal, estamos de volta aqui à nossa aula de Direito Constitucional, professor Walter da Cruz, aqui do Eu Quero Passar. Pessoal, aula passada eu comecei a falar para vocês do assunto dessa nossa aula agora, né, que é o artigo 5º. Quero repetir para vocês, vamos estudar muito o artigo 5º, é um artigo extenso, tem muitos incisos, e é o artigo talvez o mais importante da Constituição brasileira, né? Não só o mais importante da Constituição, porque nele estão presentes os direitos e garantias fundamentais, mas é importante especialmente para nós aqui que vamos tentar concurso público. Tá certo, pessoal? Os seus incisos são muito cobrados, porque lá existe uma série, um rol extenso de direitos garantidos aos cidadãos brasileiros que vocês precisam conhecer. Tá bem? Então vamos estudar aí os direitos e garantias fundamentais da Constituição brasileira com calma, com tranquilidade. Vamos aprender tudo. Tá bem? Tranquilo? Vamos para o nosso quadro? Vamos lá, vamos lá. Bom, aqui, direitos e garantias fundamentais. Artigo 5º, pessoal. Vamos lá. Primeiro vamos conceituar aqui direitos fundamentais. Então anotem aí no caderno. São prerrogativas legais que visam concretizar a convivência digna, livre e igual de todas as pessoas. Representam por si só certos bens e vantagens presentes na norma constitucional. Então notem aí nesse nosso conceito. Olha só, esse é um conceito nosso aqui, tá? Do Eu Quero Passar. E sendo nosso é seu também. Anote aí, dê uma olhada nesse conceito, porque, gente, o artigo 5º, ele visa isso mesmo, concretizar a convivência entre os cidadãos, né? Uma convivência digna, livre e igual de todas as pessoas. Tudo bem? Tranquilo? Então vamos lá, eu até quero corrigir o texto, mais do que apenas entre os cidadãos, mas todas as pessoas, tá certo? Quase todos os momentos aí da nossa vida, a gente vai encontrar alguma situação que já está prevista aí no artigo 5º, tá? Então já representa por si só certos bens. Bens aqui, quando a gente fala bens, são bens jurídicos, porque os direitos são bens jurídicos, né? Essas vantagens aí presentes nas leis, nas normas, nos dispositivos constitucionais. Eu trouxe aqui como exemplo de direitos, porque na verdade, o que eu estou querendo fazer aqui no início dessa nossa discussão? Eu estou querendo diferenciar direitos de garantias. Isso você vai precisar saber para fazer a prova, certo? Então vamos diferenciar aí direitos de garantias. Tudo bem? Então vamos lá. Já falamos o que são direitos. São bens e vantagens presentes na norma constitucional, né? São prerrogativas. E os exemplos de direitos que eu trouxe para você são os exemplos presentes aí no inciso 3º. Pega a sua Constituição aí, pega a sua Constituição, leia o inciso 3º do artigo 5º, que trata lá, né, da vedação que proíbe, né, o tratamento desumano, a tortura, né, o tratamento degradante. Então, o inciso 3º já está aí te dando esse bem jurídico, te dando essa vantagem, essa prerrogativa de que você não pode ser torturado, você não pode ser tratado de forma desumana, né? De forma degradante. É um bem jurídico, é um direito presente no inciso 3º. O outro inciso aí que eu coloquei como exemplo de direito é o inciso, o inciso 4, né? O inciso 4, né? Inciso 3 e inciso 4. Até a gente faz uma confusão aqui na hora, né, gente? Inciso 3 e inciso 4. O que que o inciso 4 trata, né? Ele garante a você, ele te dá o direito à livre manifestação do seu pensamento. Você pode manifestar livremente suas ideias,
o que você pensa, a Constituição te garante esse direito. É importante também fazer a ressalva que está lá no inciso 4, que ele veda o anonimato. Você pode sim manifestar livremente seu pensamento, mas você não pode ficar no anonimato. Tá certo, pessoal? Tranquilão? Então vamos lá. São direitos, eu coloquei aqui como exemplos de direito, né? O direito à sua incolumidade física, né? Você não pode sofrer nenhum tipo de violência, tortura, tratamento desumano, e você também tem o direito de manifestar livremente o seu pensamento. Mas, além dos direitos, temos também as garantias. E aí vamos diferenciar direitos de garantias? Olha o conceito aí, anote. Destinam-se a assegurar a fruição desses bens. Olha só. As garantias destinam-se a assegurar a fruição dos direitos, dos bens jurídicos. São disposições assecuratórias, pois se colocam em defesa dos direitos, limitando o poder do Estado ou de outra pessoa. Esse final aqui do conceito eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. As garantias limitam o poder do Estado ou de outra pessoa, né? Ou seja, não adiantava nada a Constituição criar os direitos, mas não criar mecanismos que assegurassem, né, a fruição desses direitos, né? Que você pudesse usufruir desses direitos. Então estão presentes na Constituição os direitos e as garantias constitucionais, garantias da fruição dos direitos. Para você entender melhor, a gente pode dizer o seguinte, que enquanto os direitos são normas principais, as garantias são normas acessórias. Elas existem para garantir os direitos. Tá? E aí nós temos aqui dois exemplos também que eu coloquei para vocês. O exemplo é importante. Pode acontecer na prova que você precise aí diferenciar garantia de direito. E aí eu já coloquei lá o exemplo de direitos para você. E agora nós vamos ver aí os exemplos de garantias. E nós temos aí no inciso 6 da Constituição, né, uma garantia. O inciso 6 diz o seguinte, que é inviolável a liberdade de consciência e crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e liturgia. Então, no inciso 6, você tem ao mesmo tempo um direito, certo? Que é a liberdade de culto, né? De você cultuar, né? Que você defender aquilo que você acredita no aspecto religioso, e tem também a garantia, né? De que os locais de culto são protegidos pelo Estado. Tudo bem? Temos aí um outro exemplo de garantia, que é o inciso 37 do artigo 5º. Pega a Constituição aí, acompanha comigo, lê o texto. Se você precisar, pausa aí a aula, vai lá, dá uma lida, deixa o texto constitucional entrar aí na sua cabeça, tá bem? E vamos ler o inciso 37, que trata de quê? O inciso 37 veda, não permite que exista no Brasil o tribunal, né, ou juízo de exceção. Não pode existir tribunal de exceção ou juízo de exceção. E o que seria isso, pessoal? Tribunal de exceção, juízo de exceção. O tribunal de exceção ou juízo de exceção é aquele que não é o que pertence ao Estado, ou seja, aquele que está no controle do Estado. Nós temos um poder judiciário, que segue uma enorme gama de procedimentos legais, né? O devido processo legal, quer dizer, esse tribunal sim, ele tem o poder de julgar, né? De condenar, de absolver, mas não podem existir aí
tribunais de exceção. Infelizmente, embora exista o mandamento constitucional, nós sabemos que existem os chamados tribunais de exceção, infelizmente, no nosso país, né? Que são aqueles tribunais extraoficiais. Nós já vimos aí nos noticiários casos aí de que nos presídios, presos acabam julgando sumariamente outros presos e condenando até a pena de morte, outra coisa que é vedada no nosso ordenamento jurídico. Esse é o tribunal de exceção, né? Mas também vemos aí em alguns bairros do país, onde a mão, o braço do Estado muitas vezes não alcança de forma suficiente, né? As pessoas fazendo julgamentos sumários. Agora, mais recentemente, nós tivemos aí um caso de muita repercussão de um rapaz, um menor, né? E supostamente no cometimento aí, né, de crimes, foi rendido por pessoas, amarrado, torturado, ou seja, houve um julgamento ali sumário. E isso, o nosso ordenamento não permite no seu inciso 37. Então é uma garantia constitucional de que você não pode ser julgado por um tribunal ou juízo de exceção. É uma garantia constitucional, tá certo? Mesmo o Estado, ele pode, inclusive, perseguir, né, e deve perseguir aquelas pessoas que cometem crimes. Mas essas pessoas devem ser julgadas, né, devem ser julgadas de acordo com o devido processo legal, certo? Até mesmo a não observância de certos procedimentos do processo, do devido processo legal, podem invalidar todo um julgamento. Tudo bem, pessoal? O inciso 37 é uma garantia constitucional. Tudo bem? Vamos voltar para o quadro para dar consequência à nossa aula? Vamos lá. Então, sempre lembrando, pessoal, direitos são os bens, as vantagens presentes na norma constitucional, os bens jurídicos, as prerrogativas legais, enquanto as garantias são acessórias. Por quê? Porque elas visam assegurar a fruição, assegurar às pessoas, né, que elas possam usufruir desses direitos fundamentais aí previstos na Constituição. Tudo bem? Seguindo aqui, nós temos as espécies de direitos fundamentais. Temos várias aí. E eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nesse final da nossa aula aqui, tá? Porque isso vai ajudar você a estudar. A Constituição brasileira, ela tem várias espécies de direitos fundamentais. Várias espécies de direitos fundamentais. E aí você precisa saber onde eles estão. Então vamos lá? Os direitos individuais, vamos tratar aqui bastante deles, estão no artigo 5º. Os direitos coletivos estão no artigo 5º. Nós vamos falar o que são direitos coletivos, vamos falar aí da geração, da primeira, da segunda, da terceira, da quarta geração de direitos fundamentais, né? Então, os direitos coletivos estão no artigo 5º também. Os direitos sociais, prestem atenção, os direitos sociais estão do artigo 6º a 11 e do artigo 193 e seguintes, 194, 195, tá certo? Então dá uma olhada na sua Constituição aí, onde é que estão os direitos sociais. Vamos diferenciar, individuais, coletivos e sociais. Os direitos à nacionalidade, pessoal, estão no artigo 12. Tudo que diz respeito à nacionalidade, a discussão constitucional da nacionalidade, né, está aí no artigo 12. E os direitos políticos do artigo 14 a 17. Direitos políticos, artigos 14, 15, 16 e 17. Então, pessoal, eu preparei isso aqui com muito cuidado para vocês, para facilitar o seu estudo aí da Constituição, tá certo? Dá uma olhada nisso aí. Se quiser, já anote no papel. Eu quero saber de direitos individuais?
artigo 5º, direitos coletivos, artigo 5º, direitos à nacionalidade, artigo 12, tá certo? Dá uma organizada, a coisa vai clareando, vai ficando mais tranquila pra gente, ok? Um grande abraço para vocês, continuem firmes estudando. Cansou? Levanta a cabeça, imagina que você vai passar, tá bom? Aqui com a gente do Eu Quero Passar. Um grande abraço a todos, até o nosso próximo encontro.